Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, damos início aqui então à parte 2 do terceiro episódio. A parte 1 vocês podem acompanhar indo no perfil do canal. Vínhamos debatendo sobre o aprender pela pesquisa com o professor Demo e o professor Renato Coutinho. Então, vamos comigo agora, dando sequência a esse diálogo? Joga fora todo esse dinheiro, toda a escola pública para nada, para quem, entendeu? Quem é que tem interesse em tamanha miséria? A quem interessa essa miséria toda? Qualquer empresa moderna hoje não quer um estudante mal preparado. Antigamente até a gente dizia isso. Não, eles querem a ignorância do estudante, tal, tal, tal. Não. Isso para quem vai para o setor informal, mas para quem faz universidade não pode ir para o setor informal. Tem que ir para a universidade que se preze, entendeu? E lá não adianta, não tem sentido você não saber resolver as coisas, não saber pensar, não ser autor, não ser cientista, não ser pesquisador, não faz sentido. Precisamos dessa energia toda, entendeu? Né? Então, eu acho que nós precisamos saber mudar. O Renato também vê muito bem o quanto é difícil mudar. Eu acho que isso também é um espinho para mim, eu não consigo entender isso direito. Porque se a universidade está muito ligada à mudança, ela sempre prega a ideia de que a mudança boa é a mudança feita pela educação, dentro da educação, com a energia da educação, mas ela é a primeira que se nega a mudar. Ela não admite mudar, ela não quer sair do currículo dela, ele desenhou muito bem aí. Os professores que estão agarrados ao currículo, à sua aulinha, ao seu lugar, não conseguem se repensar, não querem sair daí, porque também eles se colocam acima do aluno. O aluno é um penduricalho para ele. Enquanto que o aluno é a razão dele. É a razão de ser do professor. Se o aluno não aprende, fecha o boteco, pô, não serve para nada. Então temos que olhar isso com calma, né, com tranquilidade. Né? Aí sim, aí vale a pena defender a escola pública. Renhidamente. Porque é um patrimônio da população. População mais marginalizada. Então, se a escola federal consegue desempenhos tão elevados, acima da escola privada, a escola federal consegue ser melhor que a escola privada. Eu acho que é o justo, é o correto. Nós temos que ser melhores que a escola privada. Então, acho que aí está um caso simples, tranquilo. Aprender não é um enigma. Aprender não é uma ofensa. Pô, aprender é um direito natural, um direito evolucionário. Nós podemos resolver isso. E tem escolas boas, eu estava até queria dizer, ia chegar um pouco nessa ideia. No Ceará, fica lá em cima no Nordeste, é um estado pobre. Lá tem 2 municípios com IDEB acima de 9. Com IDEB acima de 9, no Rio Grande do Sul, tem um. Picada Café, até me lembra. Uma tal de Picada Café. Não sei nem onde fica no Rio Grande do Sul isso aí. Paraná tem 2, Santa Catarina tem 1. E nenhum lugar mais. No Sudeste não tem nenhum. Nem em São Paulo. Então aí que está. São municípios pequenos que resolveram não ficar chorando as mágoas. Porque eles estão cheios de problemas lá, eles não têm dinheiro. Então, aí vem a ideia de questionar o capitalismo, o neoliberalismo, porque tudo é correto, claro que isso atrapalha. Poxa, se atrapalha, entendeu? Mas o estudante tem direito. Você não pode sacrificar o estudante. Então, eles, na simplicidade deles, com um bom gestor municipal e a boa vontade dos professores, porque isso que é o elemento fundamental. A boa vontade dos professores, porque é muita boa vontade deles. Se mete a fazer uma boa escola e às vezes consegue coisas enormes, como é um IDEB de 9,4 em Mucambo, lá no Ceará. Então isso é possível, sim. Isso é claramente factível. Só que alguns lugares percebem e outros não percebem. Então também eu estou, de alguma maneira, trabalhando a ideia de que se houver mudança na educação, será municipal. Não vai ser estadual, muito menos federal. É municipal. É lá no lugarzinho. É lá na escolinha.
se ela quiser. E nós vamos ajudar, então. Nós estamos no papel de mediação. Nós não somos donos disso, nós não conduzimos isso. Nós vamos instigar isso, ajudar isso, promover isso e assim por diante. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado, Renato, foi muito bom. Obrigada, professor Pedro. Tanto o professor Pedro como o professor Renato nos trazem situações que são problemas, como mencionado no início da fala do professor Renato, acentuados pelo ensino remoto, né? Acentuados pelo ensino remoto, que a gente começou a vivenciar uma educação onde as diferenças de classe, né, ficaram menos ainda favorecidas ao acesso à educação, porque não é todo mundo que tem esse privilégio de acompanhar uma aula online, de ter um computador, de ter acesso à internet. E aí a gente volta novamente ao problema do professor, né? Além de preparar essa aula online, de estar na frente do computador maior parte do dia, fazer materiais para o aluno poder acessar a educação mínima, né? Buscando material na escola, lá na sede, tudo com o mínimo. A gente está sempre trabalhando com o mínimo que a gente pode fazer. E na formação de professores, a gente também tem um mínimo, é sempre o mínimo. E aí a gente vem se questionando como mudar isso, né? Como que no ensino remoto, como no pensamento novo agora, que é o ensino híbrido, por exemplo, né? Como que a gente pode universalizar, tornar acessível esse aprender pela pesquisa, para tornar o professor um pesquisador, para instigar a sair da zona de conforto, sabe? A gente sempre fala assim, tem problema ali, tem problema aqui, mas como a gente vai resolver isso? Qual é o primeiro passo, né? Eu acho que esse é o grande questionamento do nosso debate hoje. Como fazer esses professores saírem da zona de conforto, né? Eu, enquanto estudante de mestrado, né, daqui a pouco indo para o doutorado, eu me questiono, eu faço esses questionamentos, eu pesquiso sobre isso, tem o professor Renato, que é meu orientador, inclusive, a gente está sempre questionando isso no nosso grupo, né? Mas como fazer isso chegar, né, naqueles professores que estão ali na escola pública, que dão aula há 20 anos, né? Como mudar, como desmistificar esse pensamento e tornar o aprender pela pesquisa algo comum em sala de aula. Bom, olha, esse é um assunto grandão demais para a gente dar um jeito aqui, entendeu? Mas eu vou tentar dizer alguma coisa. Primeiro, o mundo digital chegou para ficar, então não adianta a gente chorar as mágoas, querer tirar do cenário, entendeu? O celular não vai sair, quem vai sair somos nós, o celular não sai mais. Então precisa encaixar isso aí. Então, toda a proposta futura, daqui para frente, entendeu? Universitária, escolar e tal, tem que levar em conta o mundo digital, também porque é uma perícia absolutamente estratégica para a juventude, para a nova geração. Então, eles não vão sair disso. Eles vão trabalhar no digital, vão viver no digital, eles vão se divertir no digital, então não tem jeito. Então, acho que nós temos aí que ter bom senso e aceitar. A gente tem que entrar nessa dança e não ficar puxando para trás. Eu acho que uma das instituições que mais puxa para trás são as universidades federais, que tem uma obsessão pelo presencial, não reconhece, por exemplo, que tem outras presenças. Nós estamos aqui praticando uma. Nós todos aqui estamos presentes, nós não estamos ausentes, só que virtualmente. Isso não substitui a presença física, que é a presença mais importante que existe no mundo animal. A presença física não é substituível. Mas nós podemos resolver muita coisa pela presença virtual. Então, por exemplo, por que eu vou sair de Brasília para ir lá para Santa Maria para encontrar com vocês? Nós podemos fazer isso assim. E está de bom tamanho. Acho que nós estamos nos entendendo, estamos nos vendo, estamos argumentando, entendeu? Né? Então, acho que isso nós temos que saber lidar com esse tipo de coisa. Então, também eu acho que os cursos todos serão híbridos. Híbridos é um palavrão, evidentemente, mas ele significa que não dá para deixar fora a parte virtual, que será maior, não será menor. Então, acho que o estudante deve vir de vez em quando para a universidade, de vez em quando para a escola, mas não todo dia, toda hora. Por exemplo, estudar, por que tu não pode estudar virtualmente? O problema é que tem a obsessão de colocar tudo online, a aula. A nossa obsessão é fazer aula online, que é a coisa menos importante.
Porque esses conteúdos estão todos na internet de mil maneiras. O professor só vai dar uma guaribada, vai enfeitar aqui, enfeitar ali, colocar ali para lá, mas é a mesma coisa. Todo o conteúdo você encontra na internet de mil maneiras. Então, aula virtual é um enorme besteirol. O que nós temos que inventar é aprendizagem no mundo virtual. Como é que a gente cuida que o aluno aprenda? Como é que ele pratica a sua autoria, que é indispensável? Como é que ele lê? Como é que ele estuda? Como é que ele pesquisa? Como é que ele elabora? E o mundo virtual pode ajudar enormemente nisso. Por exemplo, os meios de editar, de produzir, de publicar, de discutir, né? Grupos de estudo, como vocês estão fazendo. Quer dizer, há 20 anos atrás, o que nós estamos fazendo aqui não existiria. Quer dizer, vocês têm um grupo, eu conheço hoje, por causa desse mundo virtual, um monte de grupo de estudo que é a minha alegria. Eu estou recuperando a fé por causa desses grupos. Então, acho que como é que a gente usa o mundo virtual para aprender? Né? Então, eu vou dar um exemplozinho que eu vi numa escola lá de Campo Grande, onde andei trabalhando um pouquinho. Né? Uma professora de matemática pegou as meninas, 5, 6 meninas, que geralmente é o maior desafio, né? Menina não gosta de matemática, ou gosta menos do que meninos, vão estudar o teorema de Pitágoras. Mas eu tenho uma ideia. Vão fazer um vídeo de celular de 5 minutos e vão demonstrar o teorema. Então, eu achei interessante a proposta da professora. Usar o celular. Fazer um vídeo, que é uma porcariazinha de 5 minutos. Mas o que aconteceu? As meninas gostaram da ideia, entenderam o teorema, que é o maior estrupício do mundo, entender o teorema. Elas entenderam o teorema, estudaram, fizeram o vídeo que eu vi e ainda se deram o luxo de achar um lugar para aplicar o teorema. Porque se você tem os dois catetos, você deduz a hipotenusa pela regra de 3, numa construção civil, por exemplo. Não é? Então, é um exemplo bobinho, não tem maior importância esse exemplo. Mas eu achei a sagacidade da professora, né, de animar as meninas a fazer isso no mundo digital. Isso salvou tudo. As meninas gostaram da coisa, pela primeira vez gostaram de matemática, acharam matemática interessante, incluíram na vida delas. Então, isso nós temos que fazer. Então, claro, agora nós temos que saber lidar com isso. Então, por exemplo, o que eu gosto de dizer, o botão principal do celular é apagar. A criançada tem que aprender a apagar o celular. Então, tem momentos importantíssimo que tem que apagar o celular. É quando ele está comendo, está conversando com os pais, está dormindo, entendeu? Tirar essa obsessão da juventude de que tudo é celular, tudo é mensagem, tudo é pelo virtual, entendeu? Então você já não conversa com os pais. Então tem os absurdos de a criança estar sentada com o pai almoçando, se comunicando com ele do lado pelo celular. Pô. Primeiro, o celular devia estar desligado. Eles estão almoçando. Por que o celular está no meio do almoço? Então tem que saber lidar com isso, temos que ser educadores aí. Valorizar o celular, mas também colocar os limites deles, os riscos dele. Quanto risco não tem um celular? Então, quem tem filho pequeno, pô, sabe. O drama é que é isso. Então, acho que eu tenho que mudar a nossa atitude. O problema é a gente trazer aquela carroça velha para o mundo digital. Esquece essa carroça velha. Vamos fazer outra coisa. É como os hackers que inventaram essa história toda, do computador, da internet, sempre diziam que eles foram grandes autores, às vezes com pouca base teórica, e tal, não teorizavam bem, tal, mas eram enormes autores, porque sabiam programar. Não é? Eles sempre diziam: nós queremos o computador e a internet dentro da escola. Para quê? Para explodir. Explodir. Fazer uma outra educação, fazer uma outra proposta. Aproveitar, então, a crise para renascer. E não para fazer a mesma coisa. Colocar tudo do mesmo jeito. A mesma aulinha, a mesma teteia, a mesma coisinha. Que a turma não aproveita. Então, eu acho que a gente tem que sair disso. Vou tomar um caso concreto. Numa escola onde 4% aprende matemática, eu vou dizer com toda clareza, todas as aulas foram inúteis. Pode jogar fora isso, não faz falta a ninguém. É inútil.
Vamos inventar alguma coisa útil, pô. Matemática é utilíssima para a nossa vida, é utilíssima para a nossa profissão, é utilíssima para o nosso futuro. Vamos trabalhar isso. Então, acho que o mundo digital traz também novidades e muitos problemas, claro. Toda tecnologia é assim, né? Ela pode nos atropelar, pode nos atrapalhar, mas pode ter muita potencialidade. Então, acho que a gente tem que trabalhar a potencialidade autoral da boa aprendizagem, né? Do mundo científico, de entrar nesse mundo da tecnologia e tornar-se protagonista dele, e não apenas um penduricalho do mundo digital. Porque hoje essa é a nossa posição, o mundo digital faz de nós o que quer. Nós é que temos que fazer o mundo digital fazer o que a gente quer. Então, eu queria dizer isso, porque acho que é uma perspectiva importante para a gente não ficar resistindo à toa, que não adianta nada, né? E também não ficar engolindo à toa, que também não adianta nada. Obrigado. Trazendo eu vou trazer um exemplo, né, tentando complementar um pouquinho a fala do o que fazer, né, porque é bem isso, não, na verdade existem inúmeras formas de buscar uma solução para essas questões, né? Eu vou trazer um exemplo da instituição que quando começamos a trabalhar com essas questões da integração, porque essa mesma fala em relação ao digital, professor Pedro, nós tínhamos em relação à integração curricular, né? Eu entrei na instituição e logo em seguida eu fiz doutorado sobre interdisciplinaridade, o ensino pela pesquisa, né, e formação de professores, enfim, meu doutorado foi todo nessa linha. E logo que eu entrei na instituição, estávamos numa transição curricular do ensino integrado. E aí o pessoal resistia ao ensino integrado. Não, isso é um absurdo, não tem que fazer. Interdisciplinaridade é besteira, não tem, isso nunca vai dar certo, é coisa de que estão inventando, né? Então, e aí eu dava aula no curso técnico de agropecuária, a Jéssica já me ouviu contar essa história muitas vezes. E no curso técnico em agropecuária, qual que era a ideia dos colegas em relação à integração curricular? Selecionava algum componente, alguma coisa que não tivesse no currículo e fazia uma atividade que reunia todos os estudantes e todos os professores no auditório ou no campo. Então, no ano que estava, então a atividade de integração esse ano vai ser um trabalho sobre equinos, porque não tinha equinos no projeto pedagógico do curso, e os estudantes aqui no interior do Rio Grande do Sul, né, do São Vicente ali, que é uma comunidade essencialmente rural, o pessoal adora cavalo. É. Então, então, qual que era? Iam trazer alguns cavalos crioulo, aquela coisa, né? E aí iam mostrar como é que tratava, como é que cuidava, e o pessoal ia dar uma volta no campo a cavalo e estava feita a integração curricular dentro do projeto. E aí a gente teve que pontuar, olha, não é bem assim o projeto de integração curricular que é a proposta do curso. E aí a gente foi, com inúmeras resistências e dificuldades, mas aquilo dando um passo de cada vez, tendo uma equipe, né, de direção, supervisão, coordenação comprometida com o processo, que eu acho que isso também é uma questão fundamental. Né? O meu doutorado eu fiz com uma escola estadual no município de Uruguaiana, na fronteira com a Argentina. Eu sou natural de lá, enfim. E o que tu precisa de um comprometimento da gestão da escola com essas questões para que isso ocorra, porque elas não vão surgir do nada, né? Vão ter iniciativas isoladas, um professor que faz uma prática diferente, mas isso vai ser coisas pontuais, né? Não vai se tornar o cotidiano da escola para que ela se torne referência e possa atingir os níveis de excelência em ensino-aprendizagem que a gente tanto deseja, almeja e que tem condição de fazer, né? Não pode ser só, né, só um exercício, como disse o professor ali, né, de boa vontade de um ou dois professores, tem que ser o conjunto da escola trabalhando, né? E aí, a partir desse comprometimento que nós tivemos da gestão e de alguns colegas do curso técnico, aí nós conseguimos evoluir. E aí fomos pesquisar, olha, dentro do curso de agropecuária a gente trabalha com alimentação, né, produção de alimentos, alimentos de qualidade, então por que não trazer essas questões? E aí
o pessoal, ao invés de trabalhar com equinos, nós fizemos alguns processos formativos sobre o que é o ensino integrado, sobre interdisciplinaridade, sobre agora aprender pela pesquisa, mas na época era o educar pela pesquisa, ou seja, estratégias, né, estratégias de como efetivar esse processo de integração curricular a partir de um tema, né, que no caso era relacionado ao curso, que era a parte de produção de alimentos, e a partir disso se construiu uma cultura de integração curricular nesse curso, e hoje a gente consegue desenvolver de uma maneira não tão tranquila, por quê? Porque o corpo docente da instituição, ele varia cada ano, a cada semestre, por causa do ajuste com os cursos superiores, com outros cursos, e a gente tem uma rotatividade, e isso causa uma certa estranheza. Às vezes temos grupos muito resistentes à integração curricular, às vezes temos grupos muito parceiros da integração curricular, mas independente do grupo de docentes, existe o comprometimento da instituição e da gestão da escola com esses processos. Então, isso acaba acontecendo, às vezes, até um pouco à força. Mas por quê? Porque a escola entende que é necessário. Então, toda a mudança passa por essas questões culturais também, que em algum momento a gente vai ter que fazer esses enfrentamentos. Eu sou filho de professor de escola pública. Meus pais são professores, né, agora aposentados, né, da escola estadual do Rio Grande do Sul, lá em Uruguaiana. Então, e o meu pai é professor de educação física também. E a gente sempre tinha a questão do material esportivo, né? Material esportivo. Ah, não tem material, não tem material, não tem material. Na escola do meu pai sempre teve material. Mas por quê? Porque existia o comprometimento da gestão com essas questões e a demonstração do trabalho feito pelo professor. Então, tem essa outra que muitas vezes é deixada de lado para discutir questões políticas e a gente acaba deixando de fazer a nossa parte. Por exemplo, nós estamos enfrentando com a BNCC, as novas diretrizes para a educação profissional, mudanças, enfim, né, no Fundeb, tudo isso são ataques diretos, principalmente aos institutos federais. Mas, ao mesmo tempo, não adianta ficarmos apenas resistindo e discutindo e não realizarmos a nossa parte. Então, tem essas duas questões aí que a gente tem que conseguir levar. Né? O que é o nosso papel enquanto instituição, enquanto professor, enquanto gestor, e o que é e professor, pesquisador, né, das nossas próprias práticas que a gente tem. Então, são coisas que a gente precisa levar em conjunto para poder ter esse ensino de qualidade e não ficar cobrando o outro de uma coisa que a gente não faz. E a universidade tem muito essa característica. Eu brinco que o meu problema de pesquisa na dissertação de mestrado e na tese era o mesmo, que era como fazer para que a produção acadêmica das universidades chegasse até a sala de aula dos professores nas escolas. Porque a gente não faz isso. A gente produz conhecimento para nós mesmos. É. Então, não tem muito sentido nessa produção se ela não chega até a escola. Então, e aí entra o desafio que nós temos, né? Como fazer com que aquilo tudo, todas essas teses, aqui nós temos vários colegas, eu tenho muitos artigos, o professor Pedro também, né? Como fazer com que essa produção realmente chegue na escola e tenha algum impacto na mudança das práticas, nas reflexões, enfim, talvez não mude, mas que pelo menos faça com que a pessoa reflita e identifique as suas fragilidades para poder melhorar. Então, são muitas coisas, como a gente diz, né? Não resolve aqui, mas pelo menos levanta vários questionamentos. Tá Obrigado. Bom. Tá, ótimo. Nós temos aqui muitos questionamentos, né, para começar a semana muito bem, nessa segunda-feira, refletindo sobre as nossas práticas enquanto docentes e futuros docentes, né? Digo eu e os meus colegas aqui. E acredito que com esses questionamentos, né, a gente já pode ir se encaminhando para o final do nosso diálogo. E eu queria trazer um tópico para o nosso encerramento, que eu acho que engloba todos esses problemas, como fazer, o que fazer, mas o principal seria a pesquisa como uma transformação
da aprendizagem. Eu diria que das ciências, né? Isso engloba física, química, matemática, e eu acredito que a matemática seja o principal aqui, porque é ela lá no aprendizado da matemática que a gente cria o nosso raciocínio lógico, que a gente consegue a percepção de resolver problemas, né? E a gente vê, digo eu, na química, o quanto os alunos têm dificuldade de aprendizagem na química devido a problemas relacionados ao aprendizado inicial em matemática. Isso. Mas o tópico que eu quero trazer aqui para o final do nosso diálogo seria a pesquisa como transformação da aprendizagem das ciências, né? Seja na educação básica, no ensino superior. Tá bom, olha, eu acho que aí temos muitos autores interessantes, inspiradores dessa ideia, ou então citar o Paulo Freire, e alguns grupos fora, sobretudo nos Estados Unidos, que pegaram essa noção da aprendizagem transformadora. Me veio à cabeça isso, Jéssica, porque você está interessada em algo transformador. Como é que a aprendizagem pode ser transformadora? Então, o Mesirov, por exemplo, que puxou um grupo, ele é mais conservador, entendeu? Mas é uma pessoa de boa intenção e puxou muito essa ideia e também tentou trabalhar cursos transformadores. Eu acho que está muito na nossa cabeça, está principalmente na cabeça do Renato, né? Como é que um curso pode ser transformador? É pela aprendizagem que ele provoca, que é de dentro para fora. Não somos nós que vamos transformar o estudante. Isso é um protagonismo dele. Nós somos como a mãe, está lá na maiêutica de Sócrates, entendeu? A mãe gera o filho e educa o filho, mas não é dona do filho. O filho tem que adquirir vida própria. Inclusive, falando duro assim, ele tem que se livrar da mãe. Ele não pode ficar a vida toda dependendo da mãe. Ele tem um dia que fazer a vida dele, vai casar, vai ter sua casa, vai ter sua profissão, tal, 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 tal. Onde está esse transformador? O que é que faz essa transformação? Então, Paulo Freire tinha aquela ideia de ler a realidade. Ler com a profundidade suficiente para encarar a realidade, mudar a realidade, não mais esperar a libertação do opressor. Você chega à ideia de que você tem que se libertar, você tem que construir a tua libertação, que é o núcleo da aprendizagem quando eu digo aprender como autor. Então, a aprendizagem transformadora é aquela que dá autoria para o estudante. E veja, a gente está bem falando disso porque vocês são mestrandos e doutorandos. Isso pode acontecer no mestrado e no doutorado, essa transformação, quando você tem que cuidar da tua autoria. O orientador tem como função cuidar da tua autoria. E na defesa de tese, nós vamos avaliar a tua autoria. Então, para muitos, para mim, pelo que foi, eu estudei na Alemanha, fiz um doutorado lá, me transformou demais. Foi uma aprendizagem transformadora, porque lá também não tinha aula. O próprio doutorado não tem aula. Você tem que produzir suas coisas, você tem que ser autor da primeira hora e não esperar a solução dos outros. Você tem que apresentar as suas coisas e tem que ter essa coragem, tem que ter esse protagonismo. Então, eu acho que isso é possível, sim. Mas a universidade teria que se reinventar. Ela tem que ser uma entidade transformadora. Como ela pode ser mais facilmente no mestrado e no doutorado? Então, a universidade faz coisas maravilhosas. Ela sabe o que é aprender bem, mas ela reserva para o mestre e para o doutor. Ela não cuida do graduando, não cuida do professor que vai para a escola e não sabe aprender direito. Não é autor, não é cientista, não é pesquisador. Então, a universidade é que tem que se renovar. Ela é que tem que dar um corte com esse passado e passar para o lado da aprendizagem, deixar essa mania do ensino. Também não vamos matar o ensino, não vamos matar a aula. Vai continuar existindo, entendeu? Mas a razão de tudo é a aprendizagem. Ou o estudante aprende, ou nós estamos de sobra. Então, isso que é uma ideia fundamental. Então, a aprendizagem transformadora é aquela que constrói ou reconstrói a autoria do estudante, o protagonismo dele, a condução dele da própria aprendizagem, um projeto de vida. Isso está até na BNCC, que é um texto neoliberal, atrasado, estranho até para nós, né? Mas aceitou essas ideias, porque ela está vendo que a escola acabou. Então fala lá, recriar a escola,
protagonismo juvenil, projeto de vida, itinerário formativo, que só se faz com pesquisa, só se faz com autoria, não é com aula. Mas como nós não estamos preparados, eu acho que a BNCC vai cair no vazio. Não vai para lugar nenhum, porque não tem gente para isso. A universidade é que pode fazer esta gente capaz de montar uma ideia transformadora de aprendizagem. Obrigado. Obrigado, professor Demo. Passo a palavra para o professor Renato, então. Obrigado. Vou trazer outro exemplo, né, enfim, eu brinco, o professor falou da transformação, a Jéssica também, né, como fazer um ensino transformador, e eu vejo por mim, assim, a minha formação enquanto mestre e doutor foi sempre pensando em atuar no ensino superior, né, e confesso que demorei muito para conhecer o que eram os institutos federais, até porque a gente tinha uma visão preconceituosa em relação às escolas agrotécnicas, né, que era o que tinha na época, então até entender os processos, mas a minha entrada no instituto, ela foi transformadora em relação à visão que eu tinha de vários processos, né, e o educar pela pesquisa e a forma com que nós trabalhamos, se conseguimos sair né, do ensino de sala de aula, também transforma os estudantes. E eu vou trazer um exemplo de um estudante nosso do interior de São Gabriel, que enfim, ele reprovou 3 vezes no primeiro ano do ensino médio, lá no nosso campus. E aí ele pela segunda vez, meu aluno ia reprovar de novo, eu sentei com ele. E o cara, por quê, né? Se dedica, faz um pouquinho mais, não sei o quê. Ah, professor, e o cara, se reprovar mais uma vez, teus pais não vão te levar embora. Não, eu vou ficar por aqui mais um ano, não sei o quê, aí vai, né? E os pais meio que não queriam ele, e ele, cara, mas assim, estuda, se dedica, pô, tu gosta da lida do campo, né? Do técnico em agropecuário, tu gosta da lida do campo, trabalha bem, gosta. E ele, professor, mas eu não me importo de ser peão. Não me importo de ser peão, né? E isso foi, assim, para mim, assim, foi terrível, né? Tu ouvir isso de um aluno que está no primeiro ano do ensino médio, que ele não se importa em ser peão. E nós íamos para os conselhos de classe e os professores só repetiam, fulano não quer nada com nada, não faz nada, não gosta disso, não gosta daquilo e tal. E aí nós tivemos esse projeto da prática profissional integrada e esse guri, nesse projeto, ele teve um protagonismo na organização da proposta, na realização das atividades. Ele era um cara que em sala de aula ele ficava com o boné enterrado, sabe aqueles que ficam com o boné com a aba para baixo, assim que ninguém enxerga nem os olhos dele. E na apresentação ele foi assim vestido de calça, de camisa, todo, né, sabe, se empoderou, né, e apresentou super bem o trabalho. E aí, aquele ano ele não reprovou, nos outros anos ele foi sempre, claro, porque é um estudante que tem dificuldade de aprendizagem, né? Não era só uma questão de. Mas, assim, aos trancos e barrancos ele foi, né? Terminou, fez o segundo ano, fez o terceiro, e essa atividade da prática profissional integrada, em que tem a ênfase, né, que dá mais autonomia para o sujeito, né? E que ele passa a ser autor do seu próprio processo de ensino-aprendizagem, fez com que ele revisse, e hoje, lógico, ele não está fazendo mestrado, doutorado, nada disso. Ele terminou o ensino médio dele, se formou técnico em agropecuária, e hoje ele atua como técnico. Né? Não é aquela questão toda, mas assim, ele conseguiu, né, enxergar dentro da instituição uma outra forma, e que se dentro da instituição a gente seguisse só repetindo as mesmas práticas de sala de aula, esse estudante em algum momento ele ia desistir. Tá certo. Então eu vejo que nós conseguimos e temos vários exemplos de transformação a partir do processo de educar pela pesquisa. Eu trago esse porque é um dos exemplos assim que me marcou, porque não é normal, né? Ele já estava com 17 anos, acho 17, 18, e dizer que não se importava de ser peão, né? Não fazia diferença na vida dele. E a gente conseguiu através de uma proposta ou de uma abordagem diferente, porque esse guri ele tinha inúmeras dificuldades, ele não conseguia sentar para conversar com ninguém, né? E a partir do momento que houve essa estratégia diferente e ele conseguiu expor aquilo que ele pensa, aquilo que ele faz,
e aquilo que ele era bom, porque ele era ruim em tudo, né? Aquela visão negativa, ele era ruim em tudo em sala de aula. Mas aí quando ele saiu do espaço da sala de aula, numa outra, ele conseguiu demonstrar que ele também conseguia ser bom em alguma coisa. Então são exemplos assim que eu trago do transformador, assim, de questões muito simples, né, do dia a dia de sala de aula que nós temos e que é o que realmente importa, né, de tudo isso que nós fazemos e discutimos. Tá bem, obrigado. Muito, muito obrigada. Eu acho que é só isso, né, que a gente tem a dizer desse momento, desse diálogo. Eu acredito que para quem vai estar assistindo em casa posteriormente, sejam professores de educação básica, sejam estudantes da graduação, da pós-graduação, vão surgir muitos questionamentos, né, muitas reflexões sobre o ato de ensinar, o ato de aprender, e são reflexões essenciais, né, visto tudo o que a gente vive numa pandemia, num ensino híbrido, como disse o professor Pedro, né, porque já é um significado de que a tecnologia, o online, ele vai seguir de agora em diante, ele não vai sair da nossa vida, então a gente tem que se adaptar a isso. E o professor pesquisador é aquele professor que se questiona, é o professor que está aberto a mudanças, e eu acho que esse nosso diálogo de hoje demonstra isso, traz, né, essa discussão para o nosso dia a dia, para o nosso fazer enquanto docente. Então, novamente, eu queria agradecer ao professor Demo por essa conversa, ao professor Renato Coutinho também, por participar desse diálogo enriquecedor no dia de hoje. Então, muito, muito obrigado. Por mim, Jéssica, enquanto formação e também em nome do canal Educação em Ciências. Tá bom. E aí, pessoal? Gostaram do nosso terceiro episódio batendo sobre o aprender pela pesquisa? Eu espero que sim. Eu queria convidá-los a se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, compartilhar com os amigos e colegas os vídeos presentes aqui e ativar o sininho para que você também possa acompanhar os novos vídeos que serão lançados ao longo desse ciclo formativo para os professores. Abraço!